O que o tornará resiliente? Aprendendo com um milagre vivo. Autor: João Bloom. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site /Antigo Novo Testamento.net. Resiliência: capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Inteiramente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Artigo de João Bloom. Redator da equipe, DesiringGod.org. Serve como professor e cofundador do Desiring God. Ele é autor de 3 livros: Not Deceived, Things Not Seen, Don't Follow Your Heart. Ele e sua esposa têm 5 filhos e fazem sua casa nas cidades gêmeas. Em uma rua não muito longe de onde eu moro, há um estúdio de cerâmica com uma pequena vitrine atraente que exibe belas obras de barro à venda por artesãos locais. Agora, vamos imaginar que você e eu estamos nesta pequena loja navegando e admirando o artesanato, quando de repente entra um homem de rosto sombrio empunhando um taco de beisebol. Antes que possamos responder, ele caminha até um pote bonito e delicado na tela central e dá um balanço duro. Nós dois estremecemos, esperando que a panela exploda em pedacinhos. Surpreendentemente, ele leva o golpe, bate contra a parede dos fundos e cai no chão, intacto. O homem rosna de frustração enquanto marcha, pega a panela e a joga contra a parede de entrada. Mais uma vez, ele se recusa a quebrar. Depois de gritar um palavrão, o homem pisa e dá um duro chute de despedida na panela enquanto ele sai. Ele derrapa e rola pelo chão, mas vem para descansar ininterruptamente. Com o homem morcego desaparecido, você e eu caminhamos e examinamos cuidadosamente a panela. É claramente feito de argila, mas não há uma rachadura ou mesmo um chip. Eu pergunto: de que tipo de argila é feita essa coisa? Você balança a cabeça em admiração e responde: quem é o oleiro? Resiliência indestrutível. Porque você e eu achamos esse pote tão desconcertante? Porque todo mundo sabe que esse tipo de cerâmica não é resiliente. É frágil, quebra facilmente. Fragilidade e resiliência são antônimos. Algo é frágil ou resiliente, frágil ou dobrável, não ambos. E, no entanto, a cerâmica resiliente é precisamente a metáfora paradoxal que o apóstolo Paulo escolhe ao descrever a resiliência cristã. Temos este tesouro em jarros de barro, para mostrar que o poder insuperável pertence a Deus e não a nós. Somos afligidos em todos os sentidos, mas não esmagados. Perplexo, mas não levado ao desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubado, mas não destruído. Sempre carregando no corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. 2 Coríntios 4, 7, 10. Se você e eu somos cristãos, somos panelas tão desconcertantes. Somos frágeis frascos de barro que devem se estilhaçar sob os golpes que recebemos dos vários tipos de aflições destrutivas que sofremos. E, no entanto, temos a capacidade de ser indestrutivelmente resilientes, deixando os observadores se perguntando que tipo de força misteriosa é incorporada em nós. Eles ficam perguntando: quem é o oleiro? Nossa resiliência, ou a falta dela, depende de onde procuramos esperança. Agora, se você é como eu, você não se sente indestrutivelmente resiliente. Mas nossa capacidade de sermos afligidos em todos os sentidos, mas não esmagados, não depende de nossa autopercepção ou autodeterminação. De acordo com o que Paulo diz apenas alguns versículos depois, nossa resiliência, ou falta dela, depende de onde procuramos esperança. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais nesses versículos, vejamos um exemplo vivo de resiliência cristã indestrutível. Resiliência na vida real. Quando Joni Eareckson Tada tinha apenas 17 anos, ela descobriu quão frágil era seu corpo de barro quando, em um dia quente de verão em 1967, mergulhou na Baía de Chesapeake e se tornou tetraplégica.
Todos os dias desde então, sua cadeira de rodas, sua dependência de outras pessoas para ajudá-la com tarefas básicas da vida, sua experiência de dor crônica quase constante, bem como aflições adicionais como câncer e Covid, têm sido lembretes gritantes de sua fraqueza corporal. No entanto, mais de 50 anos depois, milhões de pessoas em todo o mundo descreveriam Joni como um dos cristãos mais resilientes, industriosos, frutíferos e contagiosamente alegres que poderiam nomear. Ela é uma autora e palestrante influente, é uma artista talentosa e fundadora de uma organização internacional que ministra a pessoas com deficiência e seus entes queridos em todo o mundo. Quando você lê o que Joni escreve, no entanto, ou a ouve falar, ou a ouve cantar, ou até mesmo troca e-mails informais com ela, como tive o privilégio de fazer, sua tetraplegia e suas realizações impressionantes se tornam eclipsadas por seu amor insaciável por Jesus e sua fé indomável em Jesus. Ela exibe uma força de coração sobrenatural, permitindo-lhe resistir a golpes que podem enviar o soldado mais feroz ou lutador de MMA fugindo para a vida querida. Depois de cada golpe, ela ainda se senta em sua cadeira de rodas, irradiando alegre esperança. Joni é uma personificação daquele pote de barro que imaginamos no início. Depois de todos os golpes que ela recebeu, como ela ainda pode estar em um pedaço? Quem é esse poder de quem ela fala tanto? Onde encontramos resiliência? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro voltar a 2 Coríntios 4 e ouvir Paulo descrever de onde vem a resiliência cristã. Não desanimamos. Embora nosso eu externo esteja se desgastando, nosso eu interior está sendo renovado dia a dia. Pois esta leve aflição momentânea está preparando para nós um peso eterno de glória além de qualquer comparação, quando olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as coisas que são invisíveis. Pois as coisas que são vistas são transitórias, mas as coisas que são invisíveis são eternas. 2 Coríntios 4:16, 18. Você vê isso? O que fortalece o eu interior de um cristão e o impede de desanimar, mesmo que seu eu exterior esteja se desgastando. Onde ele escolhe focar o olhar de seus olhos-coração. Paulo sabe que o que os cristãos escolhem olhar tem o poder de encher ou drenar o reservatório de esperança em seu eu interior. Se nos concentrarmos nas realidades transitórias e visíveis da futilidade, do pecado e do sofrimento, perderemos a esperança, desanimaremos, e não seremos capazes de suportar as aflições que sofremos. Mas se nos concentrarmos na realidade eterna e invisível, o que Paulo chama de a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo 2 Coríntios 4:6, então o Deus da esperança nos encherá de toda alegria e paz em crer, para que pelo poder do Espírito Santo nós possamos abundar em esperança, mesmo enquanto suportava os piores tipos de aflições. Romanos 15:13. A resiliência cristã indestrutível vem de olhar para a realidade certa. De fato, esse foco tem o poder de transformar de tal forma nossa perspectiva que mesmo aflições severas se tornam leves e momentâneas em comparação com a glória que experimentaremos. A resiliência cristã indestrutível vem de olhar para a realidade certa. Segredo da força de Joni. Este exercício de fé é a razão pela qual Joni ainda está em uma peça, por assim dizer. Ela não está em uma classe especial de cristãos de super-heróis que são simplesmente abençoados com uma resistência extraordinária ou um temperamento extraordinariamente alegre. Leia qualquer um de seus livros, ouça qualquer uma de suas palestras, e você a ouvirá descrever abertamente o quão sombria a vida pode parecer para ela, como ela é semelhante a você e a mim. O segredo de sua resiliência é onde ela escolhe focar o olhar de seus olhos-coração. Joni escreveu recentemente um livro devocional, Songs of Suffering, 25 Hymns and Devotions for Various Souls. Este não é o seu devocional comum. É um manual para a construção da resiliência cristã. Em uma das entradas, ela escreve:
Eu tenho vivido com tetraplegia por mais de meio século e tenho lutado com a dor crônica durante a maior parte desse tempo. Eu luto com problemas respiratórios e estou em uma batalha contínua contra o câncer. Tudo isso contribui para uma tempestade perfeita de desânimo. No entanto, quando o meu quadril e minhas costas estão congelados de dor, ou é simplesmente mais um dia cansado de simples paralisia, eu me fortaleço com o exemplo de Jesus de cantar hinos no cenáculo pouco antes de sua crucificação. Meu Salvador sofredor me ensinou a sempre escolher uma canção que fortalece minha fé contra o desânimo e sopra esperança em meu coração. E assim eu diariamente levo a minha cruz ao som de um hino. 18. Então, a incrível resiliência de Johnny vem de cantando músicas. A incrível resiliência de Johnny vem de ver sua aflição no contexto da realidade última. Mas ela usa canções substantivas de fé para ajudá-la a ver. Qualquer um pode admirar a resiliência de Johnny, mas o que podemos perder é que sua resiliência realmente pode ser nossa, através de quaisquer provações que enfrentamos. Se nossas aflições são menos graves do que as dela, isso não significa que precisamos menos de renovação espiritual diária, e essa renovação é possível todos os dias. Compartilhamos com Johnny a mesma fé e a mesma esperança. O mesmo poder do mesmo Espírito Santo está disponível para nós. O que significa que podemos ser tão indestrutivelmente resilientes em nossas aflições quanto Johnny é na dela, e como Paulo foi na dele. O exemplo de Jonas de cantar seu caminho para a esperança do Evangelho é uma estratégia que tem sido usada por milhões de santos ao longo dos séculos, e porque temos um livro de Salmos em nossas Bíblias. Mas essa é apenas uma das muitas estratégias disponíveis para nós. Cada um de nós deve aprender bem o suficiente para saber quais estratégias são mais eficazes para nos ajudar a concentrar o olhar de nossos olhos do coração na realidade eterna e invisível revelada a nós nas Escrituras. E então, como Johnny, devemos cultivá-los em hábitos de graça para que possamos empunhar a armadura de Deus na luta da fé com resiliência.